martírio. Agora eu vou passar para a irmã Sara, que ela vai estar explicando sobre o contexto histórico de 1 Timóteo. Eu fiquei responsável por falar sobre o contexto histórico de Timóteo. Todos sabem que esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo. E a pergunta que vem é: onde e quando foi escrito? A primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita provavelmente entre 64 e 65 depois de Cristo. E foi talvez escrita enquanto estava na Macedônia. Paulo estava partindo para a Macedônia e rogou para Timóteo ficar em Éfeso. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem a outra doutrina. Algumas pessoas se perguntam, mas aonde exatamente Paulo e Timóteo estavam quando Paulo mandou Timóteo ir para a cidade de Éfeso? E essa parte não é exata e não tem uma exatidão, né? Porque devido à expressão usada por Paulo nessa passagem, não é possível afirmar com firmeza onde ele, Timóteo, estava e nem se ele, o próprio Paulo, foi a Éfeso. Mas pelo contrário, ambos estavam na Ásia. Mas pelo contexto, estavam na Ásia Menor. Agora vamos falar sobre a cidade de Éfeso. Principalmente cidade da Ásia Menor, Éfeso era uma cidade portuária, com agir centro econômico, o que fazia dela uma evolução religiosa, cultural e filosófica. O paganismo era grande em Éfeso. Adoravam cerca de 50 deuses e deusas. Agora, eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem Atos, capítulo 19, versículo 24. A deusa da cidade era a deusa Diana, Ártemis, e o culto a essa deusa dava muito lucro aos moradores. Como assim? Eles tinham cerca de 50 deuses, e eles tinham cerca de 50 deuses. As pessoas do artesão e os carpinteiros daquela época de Éfeso vendiam imagens e eles faziam adereços, como a Tatiana tinha dito, adereços para a deusa Diana. E quando eles veem que Paulo está ganhando influência com Deus único, eles vão e causam um desespero, vamos dizer assim, para poder tirar a alegria de Paulo, porque eles estavam com medo de perder os dinheiros, porque as pessoas iam para lá comprar os deuses que eles faziam, e eles ganhavam muito em cima disso. Para isso que eles fizeram um todo alvoroço para expulsar Paulo da cidade. O mapa. Ali, naquele vermelhinho ali, é onde que ficava a cidade de Éfeso. Agora eu vou passar para o Gabriel. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor novamente. Vou pedir para que os irmãos me acompanhem no livro de 1 Timóteo, que eu vou estar explicando um pouco sobre os ensinamentos que foram tratados nessa
sacrificado. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 3. No início das instruções de Paulo a Timóteo, ele diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Nesse versículo, ele está se tratando de professores, de ensinadores que apareceram nesse tempo, que estavam pregando um falso evangelho para os que moravam em Éfeso, causando uma divergência, causando uma bagunça em Éfeso, que resultou na ida de Timóteo para lá. Timóteo ele foi escolhido para Éfeso, porque ele já tinha ido em muitas outras viagens com Paulo e acabou melhorando, ficando acostumado e aprendendo mais coisas e crescendo espiritualmente. E chegando a tal ponto que ele foi mandado para pastorear a igreja de Éfeso. Timóteo ele deveria defender a verdade do Evangelho diante dos falsos mestres e educar os cristãos para a oração e o cumprimento das boas obras, e escolher com prudência os responsáveis das comunidades. No capítulo 1, trata de advertências contra as falsas doutrinas, que são esses que apareceram em Éfeso. No versículo 18 ao 20, peço que os irmãos me acompanhem nesse versículo, 18 ao 20, ele para combater, ele estava falando do bom combate da fé, que está assim escrito: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E entre esses foram eu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E Mineu e Alexandre são nomes que foram usados por esses professores como se fossem a influência para isso. Eles tinham como influência a Torá, ensinando algumas coisas que eram meio absurdas, como o fato de não poder casar, o casamento ser algo que era errado, algumas comidas também que eles falavam que era pecado você comer. E Paulo achava isso algo extremamente duvidoso, algo que não era realidade. No capítulo 2, temos as recomendações sobre a oração litúrgica, que significa uma comunidade de fiéis, ou um povo de Deus, ou um conjunto de elementos que estão ali adorando a Deus. Do capítulo 1 ao 7 mesmo, no versículo 1 ao 7, perdão, ele diz: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam depredações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda verdade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus, os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que, diga a verdade de Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Nesses versículos, ele diz para os irmãos que estão em Éfeso para que eles possam orar mais, se juntarem mais para orar e bendizer o nome do Senhor Jesus. No capítulo 3, ele cita a qualidade dos bispos e dos diáconos. Ele dá as instruções sobre bispos e diáconos, que se encontra no versículo 1 ao 7 também, no capítulo 3. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja ser episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para estar. Não dá ao vinho, não esmagador, não cobiçoso de própria ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não Teófilo, para que ninguém sobressalente-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham um bom testemunho os que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo.
Os ensinamentos entre os bispos e diáconos são bem parecidos. Ambos têm que andar na linha, andar sempre mostrando um bom exemplo. E esses dois pontos de bispo e diácono são ensinamentos bem concretos que Paulo deixa para ti. E também o comportamento na casa de Deus, que se encontra no 14 até o 15, 14 e 15. Escrevo essas coisas esperando ver bem depressa, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de nosso Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Dizendo a Timóteo para que ele esteja no caminho e siga